Olá, que bom que estamos juntos para mais essa análise. Hoje, a gente mergulha de cabeça em um assunto do direito brasileiro que é super interessante, os procedimentos especiais. E olha, vamos direto ao ponto. Por que será que a lei precisa ter regras diferentes para casos diferentes? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Se a gente pensa que a justiça tem que ser igual para todo mundo, por que criar vários caminhos diferentes para se chegar numa decisão? A resposta, na verdade, está na própria natureza dos conflitos que a lei precisa resolver. Para a gente entender isso melhor, vamos imaginar que o sistema jurídico tem, assim, duas grandes caixas de ferramentas. Uma é para usar no dia a dia e a outra para aqueles trabalhos que exigem um cuidado todo especial. A analogia com a medicina é perfeita. Pensa só, o procedimento comum é o nosso clínico geral. Ele está ali preparado para resolver a maioria dos problemas com um conjunto de regras que serve para quase tudo. Agora, o procedimento especial, esse é o cirurgião cardíaco. Ele precisa de ferramentas, de técnicas muito específicas para uma situação super delicada, onde as regras gerais simplesmente não dariam conta do recado. No fim das contas, o coração do processo civil é o que a gente chama de processo de conhecimento. É basicamente a jornada que o juiz faz para descobrir os fatos e dizer quem tem razão. É a busca pela verdade para poder aplicar o direito de forma correta. Então chegamos ao ponto central. Os procedimentos especiais existem porque alguns direitos são tão urgentes, mas tão urgentes, que não podem esperar. Pensando numa ação de alimentos, a pessoa precisa daquilo para sobreviver. A demora do processo comum poderia tornar a decisão inútil. Então, a lei cria uma espécie de atalho processual, um caminho mais rápido, para garantir que aquele direito seja protegido de verdade e na hora certa. E para isso ficar bem claro, nada melhor do que um exemplo. Vamos mergulhar num caso clássico de procedimento especial no Brasil, as famosas ações possessórias. E vale dizer que a nossa análise se baseia em fontes muito sólidas, como a Enciclopédia Jurídica da PUC-SP, que é uma referência no assunto. Isso dá a segurança de que estamos falando de conceitos bem estabelecidos no nosso direito. Primeiro, a gente precisa entender o conceito-chave aqui: posse. E muita atenção. Posse é diferente de propriedade. Posse é ter o controle físico de algo. É agir como se fosse o dono, mesmo que o documento não esteja no nome da pessoa. É uma situação de fato. E a lei protege essa posse contra 3 tipos de ataque, vamos dizer assim. Primeiro, a ameaça, que é quando alguém intimida, mas ainda não fez nada. Depois, a turbação, que é uma perturbação, um incômodo. E, por fim, o esbulho, que é a situação mais grave, a perda total da posse. E é aqui que a história fica realmente interessante. A parte que surpreende muita gente. E é o verdadeiro X da questão. A diferença crucial entre ter a posse e ter a propriedade. Olha só que espetacular essa citação do jurista Tito Fulgêncio. Ele diz que a defesa da posse muitas vezes é usada contra o próprio dono. Isso mesmo que a gente ouviu. O possuidor pode se defender até do proprietário legal. Por quê? Para manter a paz social, para impedir que as pessoas saiam por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Então, para a gente resumir e não ter mais dúvida, a posse, o tal do ius possessionis, é uma questão de fato. Quem está lá usando a coisa. Já a propriedade, o ius possidendi, é uma questão de direito. É quem tem a escritura. E o ponto mais importante é que, nessas ações, o que está em jogo é o fato, não o papel. Muito bem, mas não para por aí. Vamos ver agora como a lei tornou essa proteção ainda mais eficiente usando um mecanismo super inteligente. Esse mecanismo se chama fungibilidade. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é genial. Significa que, se a pessoa entrar com o tipo errado de ação, o juiz não vai simplesmente descartar o caso. Ele pode adaptar o pedido e conceder a proteção que a situação real exige. É como uma rede de segurança processual. Vamos colocar isso na prática. Se alguém só ameaça invadir um terreno, a ação correta é o interdito proibitório. Se a pessoa começa a atrapalhar, a perturbar a posse, aí já é caso de manutenção de posse. Agora, se a pessoa é expulsa de vez do local, a ação correta é a reintegração de posse. E o mais fantástico da fungibilidade é que a situação pode mudar no meio do caminho. A ameaça pode virar uma perturbação de fato e o juiz pode ajustar a decisão conforme a realidade muda. Ou seja, a lei não fica presa na formalidade, ela se molda aos acontecimentos da vida real. Certo. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar a imagem completa. Por que todo esse esforço para criar regras tão específicas? O que isso tudo realmente significa sobre a ideia de justiça?
A resposta está lá na nossa Constituição. Tudo isso vem de princípios sagrados: o devido processo legal, o acesso à justiça para todo mundo, o direito de se defender e principalmente o direito de ter uma solução num tempo razoável. E aqui a gente chega na grande conclusão. Procedimentos especiais não são só um detalhe técnico, uma coisa de advogado. Eles são as ferramentas que transformam aquelas belas promessas da Constituição em algo concreto, real. Eles garantem que a justiça chegue a tempo de fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente encerra com essa reflexão. Um processo que se adapta, que é flexível, que entende a urgência e a particularidade de cada problema. Será que, no fim das contas, ele não é um processo mais justo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.